Ele está ao vivo aí, olha, Adriele Veiga, boa tarde para você, Adriele. Vem com a informação agora, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Você sabe que a gente está no Novembro Azul, que é um momento mais que focado aí na saúde do homem. A gente deve se preocupar com a saúde do homem todos os meses. Mas Novembro Azul, assim como a gente tem o Outubro Rosa para as mulheres do câncer de mama, a gente tem o Novembro Azul, que é focado na questão do câncer de próstata e também toda a rede de saúde do homem. E é preciso falar sobre um detalhe. Uma pequena coisa que pode estragar o dia e a rotina da pessoa, que é o diabetes e como ela pode afetar a visão. E para falar melhor sobre isso, a gente vai conversar agora com uma especialista em retina e catarata, que é o Dr. Frederico Faisal. Dr. Frederico, o que é essa doença e como evitar? Boa tarde, amigos da TV Band, boa tarde, Adriele. A retinopatia diabética é a manifestação ocular da doença diabética no olho. Ela atinge os vasos da retina, em geral, por uns 10 a 15 anos da doença, principalmente em pacientes que estão mal controlados. A retinopatia diabética, se não for tratada e não for diagnosticada de forma precoce, pode ser uma causa importante de cegueira irreversível. E é uma doença que geralmente acomete homens de qual idade? Tem uma faixa etária específica para isso? A diabetes, você tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 atinge, em geral, as pessoas mais jovens. E o tipo 2, as pessoas com mais de 40 anos começam a aumentar a chance de risco. Fatores como sedentarismo, obesidade, contribuem para aumentar o risco da doença diabética. E o paciente sendo diabético, ele deve fazer uma avaliação oftalmológica anual para prevenir a possibilidade de ter retinopatia diabética, que é essa, quando tratada em estágios precoces, a gente, em geral, consegue preservar a visão. E como é que faz? Como é que essa doença começa a dar sinais? Como é que quando a pessoa deve, de fato, procurar um médico? Ela deve procurar antes dos sinais aparecerem, porque nas fases assintomáticas, quando precisa fazer o tratamento, em geral, o prognóstico, ou seja, o resultado final é muito bom. Mas começa com déficit de foco, a pessoa começa a ter dificuldade para focar, pode ver alguns pontinhos pretos flutuantes, já pode ser o sinal até do início de alguma hemorragia, mesmo na fase inicial. Mas basicamente turvação visual, visão dupla, perda de qualidade de visão, a sensação que os óculos estão muito fracos, são esses achados que levam à possibilidade de sintomas relacionados à retinopatia diabética. Mas vale a importância de ressaltar que o melhor momento para o diabético procurar o oftalmologista é quando ele ainda não tem sintomas oculares. Certo, agora o senhor é oftalmologista, entende dessa parte de diabetes. Agora eu queria tirar uma dúvida que eu não sei também se o senhor da área consegue me tirar essa dúvida ou não. O que é que a pessoa diabética pode fazer quando o diabetes dela subir demais? Por exemplo, um paciente que faz uso de todas as medicações que a gente já conhece, que controla o diabetes, mas por um motivo ou por outro o diabetes subiu, foi para 500, foi para 600. Como é que esse diabético ele consegue controlar esse pico do diabetes para evitar um problema maior dentro de casa? Um nível de diabetes de 500 e 600, em geral, é bom que você procure até uma unidade de emergência, porque você já pode estar entrando em casos de cetoacidose. Então, nesses níveis, não é bom você tentar reduzir em casa. Você pode utilizar, por exemplo, a insulina que você tem. Se você utilizar numa dose muito acima do que você precisa, você pode ter uma queda muito grande do açúcar num espaço pequeno de tempo, que é uma coisa ruim. Então, níveis muito elevados, a ideia é que vá para a unidade de pronto atendimento para que possa controlar o açúcar, e esses pacientes em gerais vão precisar também de algum tratamento associado à hidratação. E qual seria o nível, vamos dizer assim, então foi para 280, 300, o que é que o paciente pode fazer para reduzir logo ali e evitar que ele suba tanto então? Tá. Nesse nível, se ele for usuário de insulina, desde que tenha uma prescrição prévia, porque o diabético ele não pode se automedicar, não adianta você fazer esse ajuste fino sem orientação médica. Se você tiver uma orientação médica que lhe possibilite utilizar um pouco mais da dose da insulina, que você utilize. Mas se não for, é melhor. Com 280, dificilmente você vai estar sintomático, mas você procura uma consulta para você tentar ajustar de forma eletiva esse nível de açúcar. Em casa não tem como fazer nada? 280 não vai ter sintomas, tá? O que você tem que fazer para não evitar que chegue a isso é controle dietético, exercício físico de forma regular e sempre estar atento à orientação do endocrinologista, porque o remédio que você tomar hoje, amanhã pode não ser suficiente. Então a consulta regular com o endocrinologista é fundamental. E uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus pacientes que me procuram por conta da retinopatia diabética é que tratamento da doença diabética não é controlar o açúcar, é controlar o açúcar, mas tem que estar associado a mudanças de hábitos de vida, que incluem uma dieta
específica para diabético e, sempre que possível, atividade física regular. Tá bom, muito obrigada, doutor Frederico Faisal, dando dicas aí para vocês que são homens e que estão com essa questão diabética para cuidar da saúde. Mas Driele, não fiquem atentos apenas à diabetes, não. Vão fazer um check-up.